da nossa igreja, a Assembleia de Deus, da Ilha do Governador. É o primeiro programa do Jovens em Ação e hoje nós vamos entrevistar o nosso pastor-presidente, o nosso 01, o pastor Eliseu Menezes. Estamos aqui para uma entrevista exclusiva com o pastor Eliseu Menezes para os Jovens em Ação. Pastor Eliseu, nascido em Cambuci, no Rio de Janeiro, filho de Augusto Alves Oliveira e Edna Menezes de Oliveira. Casou-se com a irmã Idenir, que hoje dorme no Senhor, pai de Leia, sua única filha, hoje casado com a missionária Cine, pastor da DIG desde agosto de 1993. Temos algumas perguntas aqui para que o pastor venha falar para nós aqui, para os Jovens em Ação. Primeiro, pastor, quando é que foi que o senhor sentiu o chamado para o ministério pastoral e como foi essa experiência? Na verdade, eu às vezes me considero como uma pessoa que já nasceu com esta vocação da parte de Deus, porque desde que eu tinha 12 anos para cá, minha família, apesar de eu ser uma pessoa nascida no interior, vivia no interior, éramos 7 irmãos homens e mais o meu pai. A minha família sempre me perguntou o que é que eu pretendia ser quando crescesse. E eu tive uma única resposta: nunca mudei, pastor. Se eu, pré-adolescente, adolescente e jovem, tive sempre essa resposta, sem uma motivação maior, pois lá no interior, vivendo numa fazenda com meu pai, que era um colono, eu acho que a minha chamada é uma chamada quase única, quase única. Creio que Deus colocou isso no meu coração, não foi à toa, porque com 18 anos de idade, ou antes um pouco de 18 anos, meu pai, de tanto ouvir aquela palavra da minha parte, ele é um bom crente, levantou recursos, arranjou um meio e me enviou para o Seminário Batista do Rio de Janeiro, aqui na Tijuca, e aqui eu vim me preparar para o ministério já com aquela idade. Então a resposta que eu tenho para vocês é esta: creio que minha chamada foi desde a infância. Muito bom, muito bom. Temos algumas outras perguntas aqui e a gente queria saber do senhor como o senhor vê a igreja de hoje. Quais os pontos positivos e os pontos negativos? É uma boa pergunta e ao mesmo tempo uma dura pergunta. Para falar como eu vejo a igreja de hoje, eu tenho que me referir um pouquinho sobre a igreja de ontem, né? E de anteontem também. Porque a nossa Assembleia de Deus no Brasil está com 100 anos e eu estou com 61 anos na Assembleia de Deus. Eu antes era batista. Então naquela ocasião, nós vimos uma igreja muito dinâmica, muito espiritual, uma igreja que buscava Deus, mas era uma igreja bem pequenina, bem pequena. O crescimento da igreja se devia quase que exclusivamente a duas coisas. Era a condição espiritual da igreja, que quase todas as igrejas tinham uma boa condição espiritual, e também sobre o cumprimento do ID de Jesus. Então, com o passar dos tempos, a igreja, principalmente no Brasil, a Assembleia de Deus teve um crescimento fenomenal, fenomenal. Há 60 anos atrás, não se falava quase em Assembleia de Deus. As igrejas que eram muito faladas, principalmente, eram 3. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana e Igreja Metodista. Eram as igrejas da linha de frente, pelo menos na imprensa, na conversa de um modo geral. Mas a Assembleia de Deus teve um crescimento muito rápido e muito grande também. Então hoje, a Assembleia de Deus, sem dúvida nenhuma, é a maior igreja evangélica do Brasil, ainda que ela tenha se diversificado
quanto a algumas linhas, vamos chamar, um grupo para lá, outro para cá, outro para lá, mas são todos Assembleia de Deus, e se juntarmos tudo isto, juntarmos no papel, porque eu creio que juntar numa convenção seria impossível ou quase impossível. Mas se juntarmos no papel, a Assembleia de Deus é uma grande potência. Então, a pergunta foi esta: como eu vejo a igreja de ontem e a igreja de hoje? A igreja de hoje está trabalhando muito, mas ela tem que ter um cuidado muito grande para ela não sair da meta, principalmente quanto ao lado espiritual e o lado bíblico. Ela não pode descuidar. Uma das preocupações que eu tenho tido ultimamente, conversando com pregadores, é para que eles parem, deixem de estar olhando tanto para o lado profissional, o lado artístico do pregador e voltarem para Deus e para a Bíblia, voltarem a pregar um pouco diferentes, mas mais espirituais, mais realistas. Então, como eu vejo, a igreja está numa boa situação, porque há uma grande investida, um grande esforço, porém, ela corre o perigo também, para não fugir do foco verdadeiro, o foco aprovado por Deus, o foco da santidade, da pureza, da vida real de uma igreja. Que Jesus disse que é coluna e firmeza da verdade. E Jesus ainda disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é uma igreja qualquer que vai enfrentar as portas do inferno, não. É uma igreja de fato. Essa é a minha resposta. Agora o nosso pastor vai nos deixar uma mensagem para todos nós, jovens da DIG. Jovens da DIG. O apóstolo João, talvez ele fosse da minha idade, ou mais velho que eu, um pouquinho mais novo, quando escreveu essa palavra, ele disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Nessa palavra, João está mostrando claramente que ele acreditava nos jovens. E eu vou dizer a vocês, jovens, que eu sempre acreditei em mim. Nunca deixei de acreditar em mim. Não pisei na bola, em área nenhuma. Não dependi de papai me vigiar, nem mamãe, nem pastor me vigiar. Eu acreditei em mim e consegui passar por cima de todos os obstáculos e estar em pé até hoje. Jovem tem força total. Jovem não tem limite. Se ele entregar e colocar esta força que tem nas mãos de Deus e à disposição de Deus, ele vira este mundo de cabeça para cima, porque de cabeça para baixo ele já está. Então, eu gostaria de dizer a cada jovem, nós temos hoje alguns pregadores jovens e adolescentes aqui na nossa igreja. Poderíamos dizer, usar alguns nomes, como o próprio evangelista Eliardi, que já tem 28 anos, mas ainda é jovem. Nós temos o próprio líder da nossa mocidade, que é o Rafael. Agora nós temos Samuel Nascimento, que deve estar com 18 anos de idade. Está se levantando aí Yuri e tantos outros jovens, mocinhos e mocinhas, moços e moças, que estão fazendo um trabalho extraordinário aí nas mãos de Deus. Eu queria deixar uma palavra para os jovens. Vocês, jovens, não são a igreja de amanhã. Vocês são a igreja de hoje. Se vocês fizerem um mundo bom hoje, vocês estão fazendo esse mundo para vocês mesmos. E se Jesus arrebatar a igreja dentro de 1 ano,
dentro de 5 anos, dentro de 1 mês, seja lá quanto for, essa igreja quem é? É você mesmo. Então, o trabalho que se faz para Deus é o trabalho mais bem aproveitado nesta terra. É aquilo que Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então você é salvo, jovem. Não venda essa sua salvação por preço nenhum. Não troque essa salvação por nada, por nada. Sofra alguma coisinha, mas se você sofrer alguma coisinha na sua vida pessoal, isso não é nada comparando com o peso de glória que está esperando você logo atrás da parede. Então, por favor, aproveite sua juventude, faça aquilo que o nosso boletim da DIG diz no final da primeira página: valorize-se, você pertence à igreja, valorize-se, você é a igreja. Se eu morrer amanhã, eu vou para o céu, mas você vai ficar fazendo o meu serviço aí. Então, a obra de Deus, Deus está procurando alguém, e Ele quer achar esse alguém no meio dos jovens. Por favor, valorize-se, coloque-se, não dê ouvido a ninguém, nem a colegas, para atrapalhar este foco. Coloque um foco na sua vida, realizar a obra. Segue a nossa chamada aqui para o congresso que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de julho. Vai ser um congresso surpreendente. Segue a chamada aqui, o nosso pastor Eliseu chamando para o congresso. É uma satisfação para mim poder dar uma palavra sobre este congresso. Se alguém está esperando grandes resultados deste congresso, eu estou entre os mais otimistas e os mais esperançosos. Meu desejo é que este congresso seja superior aos outros. Aí você me pergunta, como pode, se outros congressos foram realizados lá no Lemos Cunha, um lugar muito mais amplo? Porém, nós perdemos o principal do resultado, porque lá eles não se identificaram com a igreja. Então, de lá mesmo eles foram. Quem se entregou para Jesus não se identificou com a igreja. O ambiente foi muito bom, mas de pouco proveito. Agora não, agora você é na igreja. Nós temos possibilidade de ampliar muito nosso espaço através de telões, e nós estamos esperando um resultado enorme, mas com certeza vai depender de cada pessoa, principalmente de cada jovem, que vai contribuir com oração e com trabalho. Fazer o quê? Pergunta ao Rafael, pergunta ao seu líder na congregação. Nós vamos ter um grande congresso, Deus será glorificado, o reino de Deus vai receber um grande acréscimo e toda a igreja louvará o Senhor pelo que Deus vai fazer. Então, vamos com força total, que o Espírito de Deus possa ter toda a liberdade para trabalhar. Você depende de Deus, eu dependo de Deus, nosso congresso depende de Deus. Agora eu quero dizer de você também, Deus depende de você, a igreja depende de você, as almas perdidas dependem de você. Se você falhar, vai falhar o congresso. Mas se você não falhar, o congresso vai ser uma...